Brasil contra Fake. É falso que o plano Pena Justa favoreça as facções e o crime organizado. Homologado em dezembro de 2024 pelo Supremo Tribunal Federal, o documento foi elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e reúne uma série de medidas para combater e reverter violações de direitos humanos nos presídios brasileiros. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, uma das metas do plano é justamente retomar o sistema penitenciário do domínio das facções. Nós estamos retomando o território que hoje é ocupado pelas facções criminosas. Nós temos hoje 88 facções criminosas que tomam conta dos presídios brasileiros para que o Estado se mostre presente nesses territórios sem lei. Portanto, não se trata de alimentar os detentos com regalias, mas nós estamos agora resgatando a dignidade de uma pessoa humana que está sob a custódia do Estado. E só assim é que nós poderemos combater eficazmente as facções criminosas que hoje dominam esse sistema. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, destaca que as péssimas condições dos presídios alimentam as facções num ciclo vicioso que precisa ser quebrado. É essencial para uma boa política de segurança pública o Estado brasileiro reassumir o controle do sistema prisional. E as pessoas que ingressam neste sistema, se o Estado for omisso e não acolhê-las com o mínimo de dignidade, elas são acolhidas pelas facções. E, portanto, o sistema penitenciário vive um fator de alimentação das organizações criminosas no país. E, portanto, nós temos que evitar isso controlando o sistema penitenciário. É o papel do Estado, em nome da Constituição, assegurar a integridade física e moral dessas pessoas. É o que determina a Constituição. E quem não acha isso bom não deve acusar o Supremo. No fundo, não gosta é da Constituição. De acordo com o artigo 10º da Constituição brasileira, a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra Fake. R$1 bilhão para reforçar a educação em Salvador, na Bahia. Esse foi o resultado de um acordo que coloca fim a anos de impasse em torno do antigo Fundef, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. A Justiça já havia reconhecido que estados e municípios tinham direito a uma correção nos valores que receberam no passado. Porém, tramitava ainda na Justiça de quanto seria esse montante em cada caso. E agora, a exemplo de outras cidades e também estados, o município de Salvador e a União, com mediação da Advocacia Geral da União, chegaram a um consenso. O pagamento será feito em 3 parcelas anuais. O acordo também movimenta financeiramente a cidade, já que pelas regras que vigoravam no Fundef, 60% do valor total precisam ser destinados aos professores que faziam parte da folha de pagamento do município na época, inclusive aposentados e pensionistas. Eles vão receber na forma de abono. Só não é possível incorporar esse extra na remuneração regular. O restante, 40%, será aplicado em ações para melhorar a infraestrutura de escolas e o aprendizado das crianças. A AGU já celebrou acordos semelhantes com 117 municípios e diversos estados. MEC e AGU destacaram a importância do diálogo para encerrar disputas que há anos tramitavam no Judiciário. De Brasília, Vitor Abreu. Pedidos de benefícios do INSS às vezes são negados por um detalhe: uma inconsistência nos dados, uma incoerência nas informações. Por parte da administração pública, o zelo é necessário para evitar fraudes, mas muitas recusas acabam na justiça. Quando o problema é repetitivo, os tribunais se atentam e formulam teses jurídicas para aplicar a todos os casos semelhantes. Mas essas teses levam anos para se consolidar e efetivamente resolver os conflitos. O que fazer então? Escuta só essa história. A gente percebeu que 60%
60% das pessoas que ajuizavam ação judicial para ter o seu salário maternidade reconhecido, na realidade elas tinham direito e o indeferimento decorria de um erro da forma como a pessoa respondia, porque a pergunta estava mal formulada. Olha que coisa simples. Isso tinha viés. Então a pessoa respondia errado, porque a pergunta era uma pergunta que gerava uma interpretação que muitas vezes gerava erro. Quando chegava na justiça e a gente rodava em outras bases de dados toda a situação do segurado, a gente falava, não, ela tem direito. Por que ela respondeu errado? E como isso começou a ser muito recorrente, a gente olhou e falou, porque a pergunta está mal feita. Então nós buscamos o INSS que mudou o formulário. E com isso a gente diminuiu 60% do ajuizamento de processos, uma questão tão sensível que é o salário maternidade, que não precisavam ser ajuizados se a gente tivesse essa conversa. A questão que gerou problemas era sobre benefícios anteriores já recebidos. E agora, além da reformulação da pergunta, foi acrescentada uma explicação para não haver mais dúvida. A Adriana Venturini, que coordena a Procuradoria Federal da AGU, citou esse caso para exemplificar como é possível, com medidas simples, resolver problemas gigantescos da administração pública. O objetivo é não parar por aí. Partindo do princípio que a solução vem do diálogo, a Advocacia Geral da União criou um comitê permanente com representantes de vários órgãos. É dessa troca de ideias, com foco no cidadão, que virão mais soluções inovadoras. O grupo se chama Efetiva Prev. É um comitê permanente que garante uma interlocução entre os órgãos de consultoria, de contencioso e da própria administração para internalização de entendimentos jurídicos. Então a gente quer de fato mudar a norma. Então a ideia com essa efetiva prévia é a efetivação de entendimentos por parte da administração, melhoria dos seus fluxos a partir de um feedback do contencioso para o consultivo e interlocução com a administração. A portaria para consolidar o Efetiva Prev já está no forno e os trabalhos já estão em andamento. Do ladinho dessa, outra iniciativa da AGU que já está em prática é a Pacifica. A estratégia é um pouquinho diferente, mas o objetivo é o mesmo. Então a gente antecipa essa discussão, porque teses jurídicas que às vezes demoram 10, 15, 20 anos para serem decididas pelos tribunais superiores. A gente vai antecipar essa jurisprudência, esse posicionamento e vai reconhecer administrativamente esse direito ao segurado. Mas a gente quer só reconhecer e falar, olha, você tem direito, como é que você vai fazer valer esse direito? Essa é a beleza do Pacifica. É aproveitar esse papel central que a AGU tem de articulação interinstitucional, e nós fizemos parcerias com o Ministério da Previdência Social, com o próprio Instituto Nacional do Seguro Social, e ao mesmo tempo que esse direito for reconhecido, ele vai ser implantado. Então já conseguimos fazer uma conversa entre os sistemas da AGU e da Dataprev para que assim que o procurador entenda que aquele direito deve ser reconhecido, o benefício vai ser automaticamente implantado na folha de pagamento do INSS para garantir a transferência da renda para o segurado. Esse trabalho é muito necessário por conta do volume absurdo de demandas que não param de chegar. Grande parte dessa epidemia de judicialização, ela decorre das ações previdenciárias. Para se ter ideia, alguns anos atrás eram 700 mil requerimentos administrativos por mês junto ao INSS. Hoje em dia o INSS recebe 1.400.000 requerimentos administrativos. Se a gente fizer um cálculo conservador, 5% dos indeferimentos vão gerar um processo judicial. Isso demanda uma mobilização de todos os recursos estatais para poder atender um direito que, para mim, é um dos mais fundamentais, que é o direito à seguridade, à subsistência daquelas pessoas que mais dependem do Estado brasileiro, que são os segurados no regime geral da Previdência. O que a AGU, essa AGU moderna, está fazendo? Tem uma lei, a Lei da Mediação, 13.140 desde 2015, e ela diz que a advocacia pública ela pode fazer transação extrajudicial. Então vamos pensar comigo, por que a gente vai esperar uma pessoa que teve seu benefício indeferido, que buscou a justiça, ter esse benefício deferido pela justiça, gerando uma dispersão de gastos, um custo para a administração que seria dispensável, fazendo com que aquela pessoa em situação de vulnerabilidade tenha que arcar com os custos do processo. Não estou falando do processo da justiça gratuita, mas os custos com contratação de advogados, para haver reconhecido um direito que o Estado brasileiro devia fazer. Então a gente criou a Pacifica. A Pacifica ela é o anagrama de uma plataforma automatizada
de conciliação individual e final de conflitos administrativos. O que esse nome quer dizer? Que por meio eletrônico, cada indivíduo ele pode buscar a conciliação, o atendimento de seu direito com a administração de forma individual e final. Nós temos mapeados, a partir do Proestratégia e de várias outras iniciativas que temos no âmbito do previdenciário, quais as teses jurídicas que prevalecem ou não nos tribunais. E se a gente sabe que vai perder, por que ficar litigando? Por que fazer um acordo só perante a justiça, gerando essa dispersão de recursos que deveriam ir para o pobre, para a pessoa em situação de vulnerabilidade, para aquela pessoa que depende da Previdência? Então a AGU ela vai ter uma plataforma onde, uma vez que foi indeferido o benefício administrativo, a gente já sabe que esse benefício, se fosse questionado judicialmente, ele teria probabilidade de êxito. E aí a AGU já oferece o acordo, sem precisar entrar na justiça para resolver. Na prática, a ideia é que na primeira etapa, segurados que tiveram benefício negado administrativamente pelo INSS possam entrar com pedido diretamente à AGU, que vai analisar se existe a possibilidade do consenso. De início, vão entrar os casos de previdência, mas a intenção é que a ferramenta seja usada na solução de litígios entre cidadãos e o poder público em diversas outras áreas, por exemplo, nos casos que envolvam saúde e direito de servidores. Já pensou no quanto dá para simplificar e resolver mais rápido tantos problemas que afetam as pessoas? A AGU está pensando. Quanto mais simplicidade, ai, ai, melhor o nascer do dia. Com os trabalhos técnicos de André Menezes, de Brasília, Adriana Franzin. Olá, eu sou Patrícia Gripe e você está ouvindo o Boletim MEC. Dia Nacional do Livro Didático. A data comemorativa faz alusão à fundação do Instituto Nacional do Livro. Criada em 1937, a entidade antecedeu o papel do MEC na avaliação e distribuição do material didático, essencial para o processo de ensino-aprendizagem. E você, já ouviu falar do Programa Nacional do Livro Didático? O PNLD disponibiliza obras didáticas, pedagógicas e literárias de forma regular e gratuita para todas as escolas da educação básica. É um dos maiores programas de distribuição de livros do mundo. Foram mais de 31 milhões de estudantes e professores beneficiados em 2024, um investimento que ultrapassa os 2 bilhões somente no ano passado. Para a secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Schweikart, o PNLD é uma das políticas mais equitativas que existe no Brasil, criada antes mesmo do MEC. Tem uma inspiração de promoção de educação com equidade para vários países do mundo. Nos últimos anos, a gente vem se empenhando muito para melhorar a relação do livro didático com os múltiplos territórios brasileiros, na direção de promover também a potência dos conhecimentos locais e que isso esteja presente nesses materiais didáticos do PNLD. Considerado uma das mais importantes políticas educacionais do país, o PNLD também é um dos maiores programas mundiais de distribuição de livros. No ano passado, o MEC entregou mais de 194 milhões de livros didáticos para as redes e instituições de ensino em todo o Brasil. Nós também estamos com um compromisso, que é o compromisso do ministro Camilo Santana, de que cada vez mais nós tenhamos um material que respeite a diversidade, que promova a equidade, onde a maior parte dos estudantes e das estudantes brasileiras se vejam nos exemplos, nas figuras, nos textos. Vamos valorizar essa grande riqueza do povo brasileiro, que é o livro didático. Para saber mais das ações do MEC, acesse o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Caiu
Caixa Notícias. Atenção, você que está esperando a agência Barco Chico Mendes da Caixa chegar às cidades ribeirinhas do Amazonas. O percurso e as datas de março de 2025 já foram divulgados. A embarcação vai atender 5 municípios neste período, oferecendo serviços como desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais como FGTS, Seguro-Desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outras operações. Todos os serviços de uma agência bancária podem ser realizados no barco, com exceção de movimentação de dinheiro em espécie. Escute agora o cronograma e anote a data em que a Caixa vai estar mais perto de você no mês de março. A agência Barco Chico Mendes iniciará os trabalhos do mês em Santo Antônio do Içá, no dia 5, onde fica até o dia 7. Já entre os dias 10 e 11, será a vez da população de Amaturá ser atendida. Entre 24 e 26 de março, os moradores de Codajás terão acesso aos serviços da Caixa. No dia 27, os serviços serão oferecidos à população de Anori, onde a embarcação permanecerá até o dia 28. A última parada do mês será em Beruri, com atendimentos de 31 de março a 2 de abril. O horário de atendimento é das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais informações, acesse caixa.gov.br. Caixa Notícias. Atenção, você que aguarda a agência Barco Ilha do Marajó da Caixa chegar ao seu município. O percurso e as datas de março de 2025 já foram divulgados. Fique atento ao calendário. A embarcação atenderá 8 municípios do Pará nesse período, oferecendo serviços como desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para o recebimento de benefícios sociais como FGTS, Seguro-Desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outras operações. Todos os serviços de uma agência bancária podem ser realizados no barco, com exceção da movimentação de dinheiro em espécie. Escute agora o cronograma e anote a data em que a Caixa vai estar mais perto de você no mês de março. A agência Barco Ilha do Marajó iniciará os atendimentos do mês em Afuá, no dia 5. Entre os dias 6 e 7, a embarcação estará em Anajás. A partir do dia 10 de março, os serviços serão oferecidos à população de Bagre, onde a embarcação permanecerá até o dia 11. No dia 12, os moradores de Oeiras do Pará serão atendidos com os serviços da Caixa. De 13 a 14 de março, será a vez do município de São Sebastião da Boa Vista receber a embarcação. Já entre os dias 24 e 26, a agência Barco estará ancorada em Soure, antes de seguir para Ponta de Pedras, onde permanecerá do dia 27 ao dia 28. A última parada do mês será em Muaná, onde a embarcação prestará atendimentos de 31 de março a 1º de abril. O horário de atendimento será das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais informações, acesse caixa.gov.br. Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. O segundo encontro do Grupo de Trabalho sobre Emprego do BRICS, realizado virtualmente a partir de Brasília, reuniu representantes dos países membros para debater os impactos da mudança do clima no mundo do trabalho, a proteção social e a necessidade de uma transição justa para economias mais sustentáveis. Coordenado pelo Brasil, o evento contou com a participação de especialistas internacionais e representantes de governos, trabalhadores e empregadores. Mayra Lacerda, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério do Trabalho e Emprego, destacou que um dos temas centrais do encontro foi o impacto da mudança do clima, especialmente as temperaturas extremas na saúde e na produtividade dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós percebemos que a maioria dos países tem preocupações que são muito parecidas. Eu não consegui pessoalmente perceber nenhum ponto de discordância nesses temas, apesar de a gente estar falando de um grupo de países muito variado, mas ao mesmo tempo que está experienciando
vivendo momentos parecidos, né, especialmente no que diz respeito à mudança climática, extremo calor, extremas temperaturas, né? Durante a reunião, a Fundacentro, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, apresentou um aplicativo de monitoramento e alerta para situações críticas de calor. A gente teve uma apresentação dos nossos colegas da Fundacentro a respeito de estresse térmico. Eles, inclusive, desenvolveram um aplicativo que você pode baixar no seu celular e que monitora temperaturas para trabalhadores externos, especialmente. O diálogo social foi apontado como fundamental para a criação de políticas públicas que garantam a proteção dos trabalhadores. Também se falou muito aí da importância dos sistemas de proteção social e previdenciário no caso desse tipo de resposta. A maioria dos países também falaram no aumento da proteção social, da cobertura de proteção social dos trabalhadores, o que me parece um ponto muito importante também quando a gente está falando de mudanças climáticas, porque a gente sabe que algumas profissões talvez desapareçam, outras surjam, então a gente tem que proteger o trabalhador durante essa transição. Mayra Lacerda expressou otimismo em relação aos resultados da reunião e à declaração final do grupo, que deve trazer pontos concretos para aplicação nas políticas públicas dos países do BRICS. A próxima reunião do Grupo de Trabalho sobre Emprego será em abril. De Brasília, com informações do BRICS, Leandro Molina. Boletim BRICS Brasil, uma parceria da Presidência Brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br. Brasil contra fake. É falso que o plano Pena Justa favoreça as facções e o crime organizado. Homologado em dezembro de 2024 pelo Supremo Tribunal Federal, o documento foi elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e reúne uma série de medidas para combater e reverter violações de direitos humanos nos presídios brasileiros. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, uma das metas do plano é justamente retomar o sistema penitenciário do domínio das facções. Nós estamos retomando o território que hoje é ocupado pelas facções criminosas. Nós temos hoje 88 facções criminosas que tomam conta dos presídios brasileiros para que o Estado se mostre presente nesses territórios sem lei. Portanto, não se trata de alimentar os detentos com regalias, mas nós estamos agora resgatando a dignidade de uma pessoa humana que está sob a custódia do Estado. E só assim é que nós poderemos combater eficazmente as facções criminosas que hoje dominam esse sistema. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, destaca que as péssimas condições dos presídios alimentam as facções num ciclo vicioso que precisa ser quebrado. É essencial para uma boa política de segurança pública o Estado brasileiro reassumir o controle do sistema prisional. E as pessoas que ingressam neste sistema, se o Estado for omisso e não acolhê-las com o mínimo de dignidade, elas são acolhidas pelas facções. E, portanto, o sistema penitenciário vive um fator de alimentação das organizações criminosas no país. E, portanto, nós temos que evitar isso controlando o sistema penitenciário. É o papel do Estado, em nome da Constituição, assegurar a integridade física e moral dessas pessoas. É o que determina a Constituição. E quem não acha isso bom, não deve acusar o Supremo. No fundo, não gosta é da Constituição. De acordo com o artigo 10º da Constituição brasileira, a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. E você com certeza já ouviu falar em créditos de carbono. Eles são uma ferramenta essencial para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e ajudar no combate às mudanças climáticas. E agora, pela primeira vez, a gente vai ter um sistema de certificação de créditos de carbono 100% nacional, desenvolvido por meio de uma parceria entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Casa da Moeda do Brasil.
Isso significa mais segurança, transparência e autonomia para o mercado de carbono brasileiro, colocando o país em uma posição estratégica no cenário global. Para explicar para a gente melhor esse assunto, a gente conversa hoje com o diretor da gestão da Casa da Moeda do Brasil, Carlos Martins Santana. Bom dia, obrigada pela gentileza da entrevista. Bom dia, Karine. Bom dia, amigos do Brasil em Dia. É um prazer falar com vocês, estamos à disposição. Prazer é nosso, diretor. Bom, essa certificação traz para o Brasil um outro patamar, né? Valida os créditos de carbono. E eu queria saber o que motivou essa iniciativa e quais são os desafios aí para essa implementação. Karine, esse é um projeto disruptivo e inovador da Casa da Moeda do Brasil, uma entidade tricentenária, e está em linha com todo o projeto de transformação ecológica. O mundo todo está vendo o Brasil. Nós vamos sediar a COP30 e ele surge da necessidade da gente ter uma certificadora nacional para alavancar e difundir todos os projetos que visam reduzir e remover o carbono da atmosfera e faz com que o Brasil seja um elemento, um agente positivo nesse processo. A Casa da Moeda, pela sua credibilidade nos meios circulantes, na emissão do passaporte, em outros projetos e produtos que nós temos, faz com que a gente possa substituir os gaps que existem atualmente na certificação de crédito de carbono, são empresas estrangeiras que não conhecem o bioma brasileiro, são empresas estrangeiras que não sabem as necessidades que nós temos, principalmente em relação a salvaguardas de comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas e etc. E, além disso, nós temos a credibilidade, vamos garantir a integridade do crédito de carbono, que é uma necessidade do mercado, vamos tokenizar através de tecnologia avançada de blockchain. Então, esse é um projeto e eu quero parabenizar o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, o nosso secretário Eduardo Tavares, que entendeu essa necessidade e nós estamos juntos nesse projeto, não só com o Ministério, mas com outros agentes, outros parceiros, para colocar o Brasil na vanguarda na América Latina nessa questão. Pois é, o senhor falou aí da necessidade desse mercado de carbono, de colocar o Brasil na vanguarda, e eu queria saber exatamente isso. Como é que essa certificação pode tornar o Brasil mais competitivo e trazer também mais investimentos estrangeiros aqui para a gente? Veja, Karine, por exemplo, dados muito concretos que colocam que até 2030 nós teremos 30 bilhões de dólares nesse mercado de crédito de carbono, em termos globais. E o Brasil tem 15% disso, ou seja, nós estamos falando de 7,5 bilhões de dólares nessa situação. E um dos grandes gargalos hoje, eu falei anteriormente, nós temos só certificadoras nacionais que levam muito tempo, às vezes 2 anos para certificar, enquanto o mercado quer uma agilidade muito maior. E nós temos não só a credibilidade e a expertise em certificações, várias certificações, nós somos também responsáveis pelo selo de cigarros a nível nacional, ou seja, então nós temos as condições e temos a inter-relação com vários agentes, órgãos que podem nos ajudar em novas metodologias. Então esse é um grave problema, porque as certificadoras internacionais, elas veem apenas o bioma da Amazônia. Nós temos a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, Mata Atlântica, que são especificidades do nosso território e que a gente precisa, ao definir metodologias, definir um critério para cada um desses biomas e dar, acima de tudo, integridade e credibilidade aos créditos. Nós tivemos recentemente vários escândalos por falta até desse conhecimento, não é nem por falta de metodologia específica, vamos chamar assim, mas falta de conhecimento da realidade brasileira e que esse acordo com o Ministério da Integração Regional e com todos os outros entes que nós estamos conversando com o Banco do Brasil, com Caixa Econômica, com o BNDES, com a Embrapa, com vários ministérios, sob a supervisão do nosso Ministério da Fazenda, e evidentemente nós vamos dar um passo muito importante e talvez até apresentemos essa plataforma, que será uma plataforma tecnológica, onde vão estar todos os agentes,
proprietários de terra, os desenvolvedores, os verificadores e a certificação para dar essa credibilidade e transparência, e a gente quer avançar nesse processo. Estamos trabalhando juntos com a COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro para que a gente possa até apresentar algo na COP 30 em novembro. O senhor falou aí de temas importantes como o COP30, como a nossa diversidade de biomas. E eu queria saber do senhor também, a gente tem um agronegócio que é muito forte e cada vez mais preocupado com a sustentabilidade. E aí eu queria saber como é que essa nova certificação, diretor, pode estimular empresas e produtores rurais, né, a ter práticas cada vez mais sustentáveis. Olha, Karine, recentemente o nosso presidente Lula regulamentou o sistema brasileiro de comércio de emissões e, evidentemente, o agro não ficou nesse processo como obrigatório por questões, evidentemente, claras, questões de concorrência internacional. Nós não podemos prejudicar o nosso principal fator de exportação. Mas é claro, por exemplo, que uma certificação com credibilidade e integridade de crédito de carbono vai facilitar todo o processo daqueles que protegem as florestas, daqueles que têm projetos sustentáveis no agro. E eu tenho certeza que, mesmo não sendo obrigado, muitas empresas do agro vão aderir a projetos, vão contratar empresas para desenvolver projetos, e isso vai ser, e eu sempre digo isso, um diferencial, mais um diferencial do agro brasileiro, para que a gente possa, inclusive, fazer com que essas receitas de crédito de carbono sejam receitas adicionais e, ao mesmo tempo, tenham uma credibilidade internacional ao nosso agro. Então, essa medida vai ser uma medida muito importante. Nós estamos investindo muito fortemente nesse projeto, tornar a Casa da Moeda a certificadora nacional de crédito de carbono, e contamos aí na esplanada com vários apoios de ministérios, o Ministério dos Povos Indígenas, da integração regional, da indústria e comércio. Então, vários parceiros que estão conosco nesse processo. Diretor, para a gente finalizar aqui a nossa conversa hoje, queria saber o que está faltando, então, né? A gente já tem esse anúncio, o que está faltando de fato para essa nova certificação ser efetivada, sair do papel e começar a rodar? Karine, na última semana nós tivemos uma apresentação do projeto no Comitê Interministerial, que são 22 membros. Nós agora estamos na fase de formatação do plano de negócios e da definição de metodologias, e logo nós vamos apresentar isso muito claramente. Esse protocolo de intenções assinado com o Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional é um grande passo nesse processo, e nós acreditamos claramente que a gente vai poder apresentar essa alternativa consolidada com um projeto, volto a dizer, disruptivo, inovador e, ao mesmo tempo, que dê credibilidade e integridade aos créditos de carbono no Brasil. Maravilha. Carlos Martins de Santana, diretor de gestão da Casa da Moeda do Brasil. Muito obrigada pela gentileza da entrevista. Espero revê-lo numa próxima oportunidade aqui no Brasil em Dia. Eu que agradeço, Karine, a oportunidade, e mais uma vez, parabéns pelo trabalho, parabéns pelas informações que são vinculadas aí nesse seu programa. Um abraço para o senhor. O pagamento do Pix por aproximação teve início nesta sexta-feira. Na prática, vai ser assim. Ao aproximar o celular da maquininha, o pagador vai conferir as informações que aparecem na tela. Em seguida, a pessoa confirma os dados e autoriza a transação utilizando o método de desbloqueio do seu celular, que pode ser senha, biometria ou reconhecimento facial. O Pix por aproximação funciona com base em tecnologia que permite a transmissão de dados sem fio entre dispositivos próximos. Dessa forma, é necessário que o celular do cliente possua essa tecnologia e que o dispositivo do recebedor esteja habilitado para aceitar esse tipo de transação. No momento, o recurso está disponível apenas para Android, que utilizam o Google Pay. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou que a bandeira tarifária para março continuará verde. Isso significa que os consumidores de energia elétrica não terão custo adicional nas contas de energia. Desde dezembro do ano passado, a bandeira tarifária permanece verde, refletindo as condições favoráveis de geração de energia no país. De acordo com a ANEEL, com o período chuvoso, os níveis dos reservatórios melhoraram, assim como as condições de geração das usinas hidrelétricas. Por isso, o acionamento de usinas termoelétricas, que possuem energia mais cara, não é tão necessário. Mas a ANEEL reforça que, mesmo com condições favoráveis de geração, é importante manter bons hábitos de consumo para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. O que todo folião deseja é poder curtir as festividades de carnaval com tranquilidade, respeito e segurança. Nesse sentido, o Ministério das Mulheres está encabeçando uma mobilização nacional pelo feminicídio zero durante o Carnaval do Rio de Janeiro, um dos mais tradicionais do país. Serão expostos diferentes materiais gráficos em defesa do combate à violência contra mulheres, como detalhou a chefe da pasta, Cida Gonçalves. Nos ensaios nós já estávamos fazendo fala, conscientização, discutindo com as escolas, e no dia do desfile das campeãs nós vamos entrar com cerca de 300 mulheres na Sapucaí, segurando a faixa, pedindo que carnaval, que festa seja um lugar de respeito a todas as mulheres. A expectativa é de que a campanha chegue a 5 milhões de espectadores no Sambódromo da Sapucaí. Ainda de acordo com a ministra Cida Gonçalves, em todo o país, onde tem carnaval, o Ministério das Mulheres estará representado por unidades móveis de atendimento e delegacias especializadas. Em meio aos foliões, outra prioridade do governo federal é proteger crianças e adolescentes. Para isso, foi lançada uma campanha pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que, além de reforçar a importância do canal de denúncias Disque 100, chama todos a participarem dos cuidados com esse público. Ei, não me deixe aqui sozinha. Me leve para um lugar seguro. Se perceber que estou em perigo, me ajude. Eu sei que às vezes eu acho que sei de tudo, mas nem sempre eu sei me proteger. No meio da folia, redobre a atenção com as crianças e os adolescentes. E lembre-se, cuidar deles é dever de todos nós. Nesse carnaval, pule, brinque e cuide. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, tem intensificado os preparativos para assegurar um atendimento rápido e eficiente durante os dias de festa, por meio da simulação de eventos críticos em diversos estados do país. Ainda na área da saúde, serão reforçadas as diversas formas de prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis. Praças do Rio de Janeiro, Recife e Salvador também contarão com pontos de distribuição de camisinhas. E uma ferramenta pode ser bastante útil na proteção dos foliões, que estão sempre ali com o telefone em mãos para registrar memórias da maior festa popular do Brasil. É o aplicativo Celular Seguro, que minimiza prejuízos decorrentes de roubo, furto ou perda dos aparelhos. Por meio dessa ferramenta, é possível contar com a ação rápida de amigos e familiares de confiança para garantir que criminosos não acessem dados pessoais armazenados no celular, como explica o diretor de programa da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, André Leite. Se você tiver o seu celular subtraído, a pessoa de confiança pode rapidamente efetivar tanto o bloqueio das contas quanto o bloqueio da linha ou do próprio aparelho. O celular seguro está disponível para os sistemas Android e iOS. Após a instalação do aplicativo, ele já estará disponível para uso no aparelho celular. Lembrando que é indispensável ter cadastro no gov.br. Reportagem Natália Kozlik. Vizinhos, parceiros comerciais com ampla cooperação em áreas estratégicas e laços diplomáticos sólidos. Assim é a relação entre Brasil e Uruguai, uma parceria que começou em 1828,
há quase 200 anos e que se fortalece a cada dia. Em 2024, a corrente de comércio bilateral atingiu quase 5 bilhões de dólares, com superávit para o Brasil. Entre os principais produtos exportados pelo Brasil estão veículos, carne bovina, suína, produtos industriais e minério de ferro. Do Uruguai, o Brasil importa veículos de transporte de mercadoria, trigo e centeio, cereais, leite, creme de leite, laticínios, arroz e carne bovina. Para o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Guilherme Ferreira, o Uruguai é importante para fortalecer a liderança brasileira no Mercosul. Dá corpo e peso político e legitimidade política para a atuação do Brasil, tanto no âmbito do Mercosul, mas também quando o Brasil se pretende, liderança da América do Sul. A cooperação fronteiriça também é um pilar fundamental. Com 1.069 quilômetros de fronteira em comum, a formulação de políticas para a região ganha destaque na nova Agenda de Cooperação e Desenvolvimento Fronteiriço Brasil-Uruguai. No fim de 2024, o Uruguai elegeu um novo presidente. Yamandu Orsi é o 43º presidente do Uruguai. De Montevidéu, no Uruguai, Luciana Colares de Holanda. O presidente Lula está em Montevidéu, no Uruguai, para participar da cerimônia de posse do presidente eleito no país, Yamandu Orsi, neste sábado. Antes da cerimônia marcada para as 14h, pelo horário de Brasília, estão previstas reuniões bilaterais. Um dos encontros de Lula será com o presidente da República Federal da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, as relações entre Brasil e Uruguai são marcadas pelo diálogo e intenso intercâmbio econômico e cultural. Outro destaque é a cooperação para o desenvolvimento da região de fronteira e fortalecimento do Mercosul. A presença do presidente Lula na solenidade de posse, segundo o MRE, reafirma a importância estratégica da relação bilateral e reforça o compromisso do Brasil com a parceria histórica entre os dois países e com a promoção da integração sul-americana. Lula retorna a Brasília no fim da tarde de sábado, de acordo com a agenda presidencial. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. O governo federal publicou nesta sexta-feira uma medida provisória que libera temporariamente o saldo retido de trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025, que optaram pelo saque aniversário. Serão disponibilizados 12 bilhões de reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para mais de 12 milhões de trabalhadores. Os pagamentos começam no dia 6 de março, no valor de até R$3 mil, de acordo com o saldo disponível na conta de FGTS. A segunda parcela, para valores superiores a R$3 mil, será paga a partir de 17 de junho. Cerca de 10 milhões de trabalhadores terão os valores creditados diretamente em suas contas bancárias cadastradas no aplicativo do FGTS, enquanto os outros 2 milhões, que não têm cadastro, poderão sacar o valor nas agências da Caixa ou nas casas lotéricas. Desde 2020, o saque aniversário retirou 142 bilhões de reais do FGTS. Atualmente, 37 milhões de trabalhadores com conta ativa no FGTS optaram pelo saque aniversário e 25 milhões usaram seu saldo como garantia em operações de crédito para antecipação do saque. O FGTS abrange um total de 134 milhões de trabalhadores. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Os resultados individuais do Concurso Público Nacional Unificado já estão disponíveis na área do candidato. As listas finais também serão disponibilizadas no mesmo local, de acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Com a divulgação das 194 listas nesta sexta-feira, começa a última etapa do CPNU, para pessoas convocadas para cursos de formação. Mais informações sobre a matrícula obrigatória em gov.br/gestão.
Já para as pessoas aprovadas em cargos sem curso de formação, a homologação será feita pelo MGI em edição do Diário Oficial no dia 7 de março e a efetiva convocação será feita posteriormente pelo respectivo órgão ou entidade. As vagas são imediatas, mas é preciso esperar a aprovação e a sanção da Lei Orçamentária Anual, o que deve ocorrer em março, segundo o calendário informado pelo Congresso Nacional. Após a sanção, cada órgão pedirá o provimento dos cargos e o MGI fará a aprovação desse pedido, autorizando a convocação. A expectativa é que essas convocações comecem a ser feitas entre o final de abril e o início de maio. Os aprovados na primeira edição do CPNU, que ficou conhecido como o Enem dos concursos, representam todos os estados e 1/3 são pessoas pretas e pardas com deficiência e indígenas. Para o governo federal, o perfil dos candidatos reforça que o objetivo de democratizar o acesso ao serviço público foi alcançado. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles. O governo federal decidiu antecipar o pagamento de aposentadorias, pensões e auxílios que seriam feitos nos dias 10, 11 e 12 de março para os dias 6 e 7 do mesmo mês, por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com dados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, a medida vai beneficiar cerca de 15 milhões de pessoas. A primeira etapa de pagamento para quem recebe até um salário mínimo começou em 24 de fevereiro. Com a antecipação do pagamento para o segundo grupo de aposentados, todos os 40 milhões e 600 mil beneficiários vão receber os proventos até a primeira semana de março. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, elaborou um conjunto de orientações para garantir que o carnaval seja seguro e livre de transtornos. Na compra de ingressos, a recomendação é usar plataformas oficiais, exigir nota fiscal e guardar comprovantes. Caso o evento seja cancelado, o reembolso integral é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor, CDC. No transporte e hospedagem, a Senacom orienta a verificar a reputação das empresas, ler contratos e checar tarifas extras. No transporte por aplicativo é indicado conferir o valor estimado antes da corrida. Para evitar fraudes com pagamentos, a dica é desativar a função por aproximação do cartão e ativar notificações de transações. Em bares e restaurantes, os preços devem estar visíveis e taxas extras precisam ser informadas com antecedência. Produtos vencidos ou sem procedência devem ser denunciados. A Senacom reforça que consumidores podem recorrer a órgãos de defesa do consumidor em caso de abusos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informa que a Sesgran Rio, banca responsável pelo Concurso Público Nacional Unificado, CPNU, vai precisar de tempo adicional para processar as listas finais do certame. A previsão é que o resultado seja divulgado ao longo do dia e não mais às 10 horas como inicialmente previsto. O adiamento ocorre devido ao tratamento dos candidatos sub júdice. Eles vão ser classificados de forma separada, refletindo a posição que ocupariam caso estivessem em situação regular. A medida segue decisões judiciais e busca garantir que nenhum candidato nessa condição ocupe uma vaga destinada a outro classificado pelo critério administrativo. Segundo a pasta, as características do CPNU exigem reprocessamento contínuo das listas, já que qualquer alteração pode impactar centenas de candidatos. O Ministério assegura que as providências estão sendo tomadas para a correta organização dos resultados. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. A tecnologia 5G já está disponível em 812 cidades brasileiras e agora alcança todas as regiões do país.
A expansão faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que prevê a implantação da internet de alta velocidade nos 5.500 municípios brasileiros. O Sudeste lidera a cobertura, com 342 municípios atendidos, seguido pelo Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ainda precisa testar a cobertura plena dessas cidades, mas o serviço já está disponível, mesmo que de forma limitada. O plano também inclui conectividade para escolas públicas, expansão do 4G e projetos como o Norte Conectado, que leva internet a regiões remotas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O Palácio do Planalto informa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na manhã desta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, com a deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e a convidou para assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Gleisi Hoffmann vai substituir o atual ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que foi recém-indicado para o Ministério da Saúde. A posse da nova ministra está marcada para o dia 10 de março. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. A vacina da gripe agora faz parte do calendário nacional de vacinação para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos. Com isso, a imunização deixa de ser sazonal e passa a ocorrer ao longo do ano em todas as salas de vacina do SUS. Além dessa inclusão, o Ministério da Saúde anunciou outras mudanças. A vacinação contra a poliomielite será feita apenas com a versão injetável e substitui as doses de reforço oral. Já a imunização contra o rotavírus terá um período maior para a aplicação das doses, para assim garantir uma cobertura mais ampla. A proteção contra a Covid-19 também foi atualizada. Crianças pequenas, gestantes e idosos seguem com vacinação permanente. Outros grupos especiais, como imunocomprometidos e profissionais da saúde, receberão reforços periódicos. O Ministério informa que as mudanças foram baseadas em estudos científicos e visam ampliar a proteção da população contra doenças imunopreveníveis. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Fique agora com o Boletim.leg. Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você. Procurador do Senado critica a norma da Câmara dos Deputados que impacta na votação de projetos dos senadores. Para um novo procurador parlamentar, a norma inviabiliza o processo legislativo. Serviço Senado Verifica atesta a veracidade de pesquisa do Data Senado sobre apostas e cassinos. Eu sou Regina Pinheiro e este é o Boletim.leg. Uma norma da Câmara dos Deputados vem prejudicando a votação dos projetos do Senado, o que desequilibra o sistema bicameral. A opinião é do senador Alessandro Vieira, procurador da Casa. Repórter Pedro Pincer. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, assume a coordenação da Procuradoria Parlamentar do Senado até 2026, num momento em que, segundo ele, o país enfrenta o que chamou de confusão institucional. Ele se refere à alteração no regimento interno da Câmara, que permite que projetos aprovados no Senado, quando enviados à análise dos deputados, passem a tramitar em conjunto com proposições mais antigas daquela casa. Para um novo procurador parlamentar, a norma inviabiliza o processo legislativo. O Senado analisa, tramita, aprova, e nesse regime que está instalado nesses últimos 2 anos, esse trabalho é todo desconsiderado, descartado. A Câmara dos Deputados faz novamente o que quiser fazer, e pode ser até o mesmo texto do Senado, e aí vai ser novamente enviado para o Senado, que vai funcionar apenas como casa revisora, não mais casa de origem. A última palavra fica com a Câmara dos Deputados. Alessandro Vieira também considera necessário, como coordenador da Procuradoria Parlamentar, enfrentar a questão das prerrogativas dos poderes. A inteligência artificial está cada vez mais próxima do dia a dia das pessoas. Mas como proteger os dados inseridos nessas ferramentas? Saiba mais na reportagem de Marcela Cunha.
Com o aumento do uso da inteligência artificial, surgem preocupações com a segurança e a privacidade de dados. O assessor técnico do Escritório Corporativo de Governança e Gestão Estratégica, Adriano de Castro, explica quais os cuidados devemos ter ao compartilhar informações pessoais com ferramentas de IA. O cuidado, assim como a gente tem no nosso dia a dia, andando na rua com uma carteira, janela do vidro do carro aberto, a gente também tem que ter com nossos dados pessoais ao transitar na internet e interagir com essas plataformas. Adriano de Castro também orienta que não sejam inseridas informações sensíveis ou confidenciais em ferramentas de inteligência artificial e a leitura dos termos de uso e políticas de privacidade para entender o processamento e o armazenamento dos dados. Assim como a gente utiliza, por exemplo, um remédio, quando a gente vai tomar e a gente lê a bula lá e existem determinadas condições que podem ou não acontecer, na interação com qualquer ferramenta online, ainda mais gratuita, a gente sempre tem que dar uma lida e ver se a gente realmente concorda ou não. Se você receber ligação do Data Senado para pesquisa sobre apostas e cassinos, pode responder sem medo. O levantamento é oficial e acontece por telefone e e-mail, mas fique atento, o Instituto não pede dados pessoais. Repórter Marina Dantas. O uso de plataformas de apostas é tema de um novo levantamento do Instituto de Pesquisa Data Senado. O tema está em projetos de lei em análise na Casa e é recorrente nas comissões parlamentares de inquérito, como a de manipulação de apostas e das bets. Mas o Serviço de Checagem de Fatos Senado Verifica recebeu pedidos de cidadãos para saber se a pesquisa é real ou é fake. Esther Monteiro, jornalista do Senado Verifica, explica que a coleta de dados para o novo levantamento é verídico e está ocorrendo essa semana por todo o país. O Data Senado é que é responsável por fazer pesquisas, enquetes e análises. E nos informou que desde o dia 21 está ouvindo pessoas com 16 anos de idade ou mais por telefone sobre a legalização de jogos e cassinos. Esther afirma que as pesquisas realizadas pelo Data Senado são seguras e realizadas por meio de telefone e e-mail, mas que é necessário que se tenha atenção para não ser vítima de golpes, já que o Instituto não pede dados sensíveis como nome, número de documento ou qualquer outra informação pessoal. Os resultados da pesquisa ainda não possuem data para serem divulgados, mas poderão ser consultados no site senado.leg.br/datasenado. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio. Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal. Fique agora com o Boletim.leg. Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você. Presidente da Comissão de Relações Exteriores pede apoio para a Rota Bioceânica. Colocamos a Rota Bioceânica no centro da pauta, porque o projeto representa uma transformação econômica para Mato Grosso do Sul e para o nosso país, ampliando nossas oportunidades no comércio internacional. Comissão vai discutir a cobrança de taxa para personal trainer atuar em academias. Eu sou o Thiago Medeiros e este é o Boletim.leg. O presidente da Comissão de Relações Exteriores já se reuniu com o chanceler brasileiro para tratar da construção da Rota Bioceânica, que vai reduzir os custos de exportação da produção brasileira. O repórter César Mendes tem mais informações. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, discutiu com o chanceler Mauro Vieira a implantação da Rota Bioceânica, um corredor logístico que ligará os oceanos Atlântico e Pacífico, passando por Mato Grosso do Sul, Paraguai, Argentina e Chile. Ele diz que a rota vai impulsionar a economia e a integração regional, reduzindo os custos das nossas exportações para a Ásia. Colocamos a Rota Bioceânica no centro da pauta, porque o projeto representa uma transformação econômica para Mato Grosso do Sul e para o nosso país, ampliando nossas oportunidades no comércio internacional. Nelsinho Trade também convidou o ministro para um debate na Comissão de Relações Exteriores no dia 13 de março sobre os desafios atuais da política externa, com a presença dos ex-presidentes do colegiado.
A Comissão de Assuntos Econômicos poderá votar o projeto que trata da cobrança de taxa para personal trainers em academias. Para não prejudicar os estabelecimentos, o relator definiu que o valor deve ser equivalente à mensalidade paga pelo aluno. A reportagem é de Marina Dantas. De autoria do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, o projeto assegurava o livre acesso dos profissionais de educação física que atendem alunos de forma particular, os chamados personal trainers, nas academias de ginástica e musculação. Mas, na Comissão de Esporte, o relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, sugeriu que o estabelecimento decida entre a isenção ou uma taxa equivalente a uma mensalidade do aluno. Ele avalia que essa mudança protege os profissionais de cobranças abusivas, mantém o equilíbrio financeiro de custos das academias e aumenta a qualidade do serviço ofertado pelo profissional. É fato que o projeto tem como objetivo atrair mais pessoas para a prática do exercício e aumentar a qualidade do treinamento, fazendo que os próprios estabelecimentos se beneficiem de um maior fluxo de clientes e valorização de sua oferta de serviços. O projeto que limita a cobrança do acesso de personal trainers às academias será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. O Senado deverá votar o projeto que trata do serviço de mototáxi. A proposta poderá definir exigências para o motociclista transportar passageiros. Repórter Janaína Araújo. Presente em muitos municípios brasileiros, o serviço de mototáxi feito por meio de aplicativos de transporte tem se tornado uma opção cada vez mais comum. Mas na maior cidade do Brasil, o serviço de mototaxista foi suspenso por um decreto em janeiro de 2023. Esta semana, a Justiça Paulista considerou o decreto inconstitucional, alegando a validade da Política Nacional de Mobilidade Urbana, lei de 2012, que autoriza os municípios a regulamentar e fiscalizar o serviço, e não proibi-lo. Relatório de um grupo de trabalho da Prefeitura de São Paulo desaconselha o serviço, alegando o aumento do risco de acidente. No entanto, o projeto de lei apresentado em julho do ano passado pelo senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, permite o uso de aplicativo para mototáxi e especifica categorias da carteira de habilitação para realizar o serviço. O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, é defensor da causa e sugeriu o 29 de julho como o Dia Nacional do Motociclista Profissional. Ele reconheceu a importância ao se manifestar em defesa da homenagem, que aguarda votação na Câmara dos Deputados. Um grupo muito grande Brasil afora são os motociclistas. A gente chama de mototáxi e o motofretista. Passa um dia todo nas ruas se expondo de todas as maneiras. Precisa de muita disposição para a gente normatizar e permitir que esse povo trabalhe. O projeto que permite o transporte em mototáxi por meio de aplicativo tem parecer favorável a ser votado na Comissão de Comunicação e Direito Digital. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio. Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.